Nomenclatura dos hidrocarbonetos 2. Ramificações simples. Esse é o segundo vídeo da série. E se você não viu o primeiro, você pode acessar no card aqui em cima. Para continuar acompanhando a nomenclatura dos outros compostos, se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber as notificações. Na descrição tem uma lista de exercício para vocês exercitarem. Vamos começar pelo exemplo do último vídeo. Então, é esse exemplo. Então, ele não é o hexano, pois isso que a gente está vendo aqui é uma cadeia lateral, é uma ramificação. As ramificações devem constar no nome e têm a terminação -io. Seguem a mesma regra dos prefixos da cadeia principal. Temos uma ramificação com um carbono, então o nome dela será metil. Porém, temos que enumerar a cadeia principal para dizer a localização desse grupo. Temos dois caminhos a seguir: o vermelho começando por aqui e o azul começando desse outro lado. O primeiro critério a ser seguido é escolher a maior cadeia. Aí há um empate, pois as duas possibilidades dão 5 carbonos. Mas o segundo critério é que temos que dar os menores números às ramificações. Então, escolhemos o caminho azul, pois a ramificação irá ficar com o número 2, e no outro caminho seria o número 4. Então, a cadeia principal terá 5 carbonos e se chamará pentano. E o grupo metil está no carbono 2 e o nome será 2-metil. Então temos o nome completo sendo 2-metil, que é da ramificação, e pentano, da cadeia principal. Então temos 2-metil-pentano. As ramificações sempre vêm com o nome na frente. E por último, a gente sempre coloca só a cadeia principal. Agora vamos para esse exemplo. Ele é muito parecido com o anterior, só que a ramificação está no carbono 3. Então também temos 5 carbonos na cadeia principal. E o nome da cadeia principal também será pentano, como no outro exemplo. Só que a diferença é que agora, como a ramificação está no carbono 3 e ela só tem um carbono, ela se chamará 3-metil. Então o nome ficará 3-metil-pentano. Então é simples. A gente sempre vai encontrar a cadeia principal, que ela vai ter o maior número de carbonos. Depois a gente enumera para saber onde está a ramificação, só que observando os menores números possíveis para ela. Depois a gente coloca o nome da ramificação, que termina com -io, na frente, né? A primeira coisa na frente do composto, do nome do composto. E depois a cadeia principal a gente coloca sempre no final, terminando em ano. Ambas seguem a mesma regra dos prefixos da tabela acima. Agora, vamos ver esse exemplo. A cadeia principal tem 3 carbonos. Então, temos uma ramificação com um carbono, que é o metil. Só que, diferente do exemplo anterior, não podemos colocar números para essa ramificação, pois não existe outra possibilidade de enumeração. Se colocarmos essa ramificação aqui, ela estará no carbono 2 do mesmo jeito. E aqui, a cadeia principal seria modificada para 4 carbonos. Então, nesse caso, o nome vai ficar metilpropano, sem número algum no grupo metil. O metil é da ramificação e o propano é da cadeia principal com 3 carbonos. Então fique atento, essa ausência dos números das ramificações pode ocorrer com compostos pequenos. Caso o composto seja grande, dificilmente ocorrerá isso. Vamos para mais uma regra. Temos esse composto aqui. A primeira coisa é encontrar a cadeia principal,
que é o caminho com maior número de carbonos. Temos várias oportunidades, mas vou citar aqui os dois maiores. Temos essa com 8 carbonos, mas essa, começando aqui de cima, tem 9 carbonos. Então ficaremos com esse caminho azul. Enumerei desse lado, pois a primeira ramificação está no carbono 3. Se começássemos desse outro lado, a primeira ramificação apareceria com um número maior. Então priorizei a regra dos menores números. Temos aqui dois grupos metil e esse aqui é o etil. Como esses grupos são iguais, temos que colocar alguns prefixos chamados de prefixos multiplicativos. Então, como temos dois grupos metil, colocaremos o número dos dois, onde eles estão na cadeia, que é o 3 e o 4, e colocaremos dimetil, pois eles são dois e estão nos carbonos 3 e 4. Os prefixos multiplicativos são o di, tri, tetra e aí vai. Depende do número de ramificações iguais. Como temos 2, fica di. Aqui temos o 5-etil. Então temos 9 carbonos na cadeia principal e agora essa cadeia principal vai ser chamada de nonano. Agora as ramificações têm que ser colocadas em ordem alfabética. Então temos o 5-etil primeiro, pela letra E, e o 3,4 dimetil depois, pela letra M. Lembrando aqui para vocês, os prefixos multiplicativos, como o di, não contam para a ordem alfabética. Então, sempre que você colocar dimetil, trimetil, você não pode contar com aquela primeira letra. Tem que contar com a letra M do grupo metil. Temos esse exemplo aqui. Temos as maiores cadeias desse A até esse outro A aqui. E de B até esse outro B. Esses dois caminhos poderiam estar aqui em cima também. Agora, esses dois caminhos, todos os dois, eles têm 10 carbonos. O que é que a gente faz para escolher? Escolheremos o caminho que tem o maior número de ramificações. Então vamos lá. Por A, temos essas 3 ramificações aqui. Agora, pelo caminho B, a gente vai ter, olha, 4 ramificações. Então, a gente vai escolher o caminho B e vamos enumerar. Então, enumeramos. Agora, olhamos essas ramificações e vamos dar o nome a elas. Temos 3 grupos etil nos carbonos 3, 6 e 8. Então, como é que vai ficar? 3,6,8 trietil, pois são 3 grupos etil. No carbono 2 tem um grupo metil, então vai ficar 2-metil. E agora a cadeia principal tem 10 carbonos, e 10 carbonos é decano. Agora veja esse exemplo. O critério principal é a maior cadeia, só que quando a gente tem um ciclo, a prioridade é dele. Apesar do ciclo ter 3 carbonos e a cadeia principal, aliás, a outra cadeia do lado, ela ter 4 carbonos, a gente vai acabar escolhendo, né, a cadeia principal como sendo o ciclo. Então, temos essa ramificação com 4 carbonos. E 4 carbonos, o nome dela tem que ser butil. E a cadeia principal será essa daqui, o ciclopropano. Então, o nome desse composto vai ser butil ciclopropano.
Nesse exemplo, a gente não enumera, pois não há duas possibilidades de número diferente em colocar dentro desse ciclo essa ramificação. Então, foi ciclo alcano, qualquer exemplo que tiver ciclo alcano, né, com uma ramificação somente, você não vai enumerar. Vamos agora para o último exemplo. Então, nesse último agora, eu coloquei duas ramificações. Né? Então, é um ciclo alcano agora com duas ramificações. Então, vamos lá. Uma aqui é metil e a outra é o grupo etil. Mas, a gente vai ter que enumerar. Mas de onde começamos a enumerar esse composto? Nesse caso aqui, a gente vai enumerar do grupo etil. Isso por causa da ordem alfabética. Então, o nome vai ficar 1-etil, 2-metil, ciclohexano.